Não importa o quanto de passabilidade você tem. Quando você é identificado enquanto uma trans, você vai sofrer enquanto uma trans. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre o caso de transfobia que aconteceu com a Tiessa, porque ela foi agredida na sexta-feira que passou, né, na sexta-feira 15, por ela ser uma mulher trans. Foi o que aconteceu. E a gente vai aqui conversar sobre isso. Antes de mais nada, eu preciso dizer para vocês que tá muito, muito, muito quente. Vocês sabem disso, né? Vocês estão percebendo, obviamente. E eu tô gravando isso de madrugada, mas ainda assim tá um calor assim, infernal. Infernal. Então, eu liguei o ventilador, né? Então pode ser que esteja tendo algum barulho externo aqui. Me desculpem por isso, mas não tem muito o que fazer, porque ou eu ligo o ventilador, ou eu simplesmente não consigo gravar. Então, decidi por ligar o ventilador, né? E aí, paciência, vamos passar por essas juntas. Eu decidi usar esse microfone aqui, que ele tem um removedor de ruído, né, nele mesmo. Ele tá verdinho aqui porque tá removendo o ruído. E vamos ver se vai funcionar bem aqui pro vídeo, né? Primeira vez que eu uso ele para gravar mesmo, eu só usei ele para fazer testes. E, sei lá, torcer para que ele tenha tirado todo o ruído do ventilador, que você só esteja assistindo e pensando: "Nossa, garota, que ruído, você tá doida?" É o que a gente tá torcendo aqui para que aconteça. Mas vamos lá, vamos falar sobre a Tiessa. Caso você não saiba quem é Tiessa, ela tem um canal no YouTube chamado Tiesita, tem bastante anos, assim, que ela tem esse canal. Quando eu iniciei minha transição, ela já estava com esse canal e tudo, né? Então, assim, desde mais ou menos 2016 ela já tem esse canal, né? Então, assim, tem bastante tempo que a gata tá aí produzindo conteúdo para a internet, né? E ela é uma mulher trans que ela tem uma passabilidade muito alta, mas ainda assim ela fala constantemente que ela é trans. Inclusive, eu me lembro muito que no começo da carreira dela, ela teve que fazer um vídeo explicando para as pessoas que ela de fato é uma mulher trans, porque as pessoas não acreditavam que ela era trans devido à altíssima passabilidade dela. Altíssima mesmo. E ela tem essa altíssima passabilidade porque ela tem uma condição que eu não vou saber explicar direito porque eu não lembro mais, mas ela tem uma condição na hipófise, então ela meio que não teve uma puberdade naturalmente, ela só foi passar a ter de fato uma puberdade quando ela começou a tomar os hormônios, porque ela não produzia hormônios sexuais. Então ela, enfim, não teve o boom de testosterona no corpo dela, nem nada do tipo, né? Tanto que ela tem uma aparência bem jovial e tudo mais, apesar dela ter mais ou menos a minha idade. E a Tiessa, ela, como produz conteúdo há muitos anos, e muito do conteúdo dela foi falando sobre transgeneridade, e até hoje, diversas vezes, ela faz algum vídeo falando sobre transgeneridade, ela acabou sendo uma das pessoas trans mais conhecidas quando a gente fala de internet brasileira. E isso para ela foi muito bom, porque rendeu um público para ela, né? Ela cativou uma audiência e tudo, mas também veio com os ônus de você virar uma pessoa muito conhecida, que é o tanto de agressão que você vai sofrer, o tanto de hate que você vai sofrer, o tanto de xingamento que você vai sofrer. E quando a gente está falando de uma pessoa que faz parte de um grupo minoritário, como no caso dela, ela é uma mulher trans, a gente está falando de muita transfobia que a gata passou a sofrer. Tirei o meu copo antes que a Laverne fosse mexer. É a minha água, você tem a sua. Mas enfim, né, proveniente desse hate, ela já recebeu ameaças algumas vezes de pessoas transfóbicas. E há mais ou menos um mês, se não me engano, né, ela sofreu uma ameaça, mais uma vez, né, uma ameaça que, assim, a pessoa, ela deu vários dados dela para ela mesma, então ela ficou muito assustada com essa última ameaça que ela sofreu. E ela passou a evitar sair de casa, ela fez um boletim de ocorrência, e ela passou a evitar sair de casa. E aí a gente chega na sexta-feira. Na sexta-feira, o namorado dela sugeriu para que eles saíssem, né, para que eles fossem para algum restaurante, fossem fazer alguma coisa, porque ela estava muito tempo sem sair de casa, ela estava com muito medo de sair de casa, mas, né, ela precisa sair de casa, ela precisa viver. Então ele pediu muito para que ela saísse com ele, tudo, né, para eles terem um encontro e tal, para eles poderem fazer algum programa, assim, né, os dois e tudo. E depois de um pouco de relutância, ela acabou aceitando, justamente porque tinha tempo que ela não saía. Isso tudo a Tiesa contou num vídeo no canal dela. Vídeo esse que eu vou deixar linkado
nos comentários não, na caixa de descrição desse vídeo. Então você vai lá na caixa de descrição, clica no link para você assistir o vídeo dela, que é imprescindível que você assista. Mas, né, enfim. E ela resolveu acatar o pedido e ela saiu com ele. E eles foram para um restaurante. Ela disse que foi muito bom, né? Foi tudo muito bom e tal. O namorado dela, né? Pelo que ela falou, ele é muito legal com ela, ele é muito maravilhoso. Ele não é o problema aqui, tá? Talvez você já esteja esperando que ele que tenha agredido ela. Não, não foi ele que agrediu ela. Mas enfim, eles foram pro restaurante, deu tudo certo, tranquilo, bonito, até o momento em que chegou a hora de sair do restaurante. O namorado dela foi pagar a conta e ela saiu do restaurante mexendo no celular porque ela estava resolvendo coisas pelo celular, enfim, né? Ela não especificou o que que era, não precisamos saber também, mas ela estava mexendo no celular fora do restaurante. Até o momento em que, de repente, ela foi agredida. Ela não estava prestando muita atenção, né? Ela estava mexendo no celular, e aí chegou alguém e pegou ela pelo braço com força, né? E ela tava com hematoma no braço, ela mostrou esse hematoma no Twitter, e ela também mostrou esse hematoma no vídeo. Ele apertou o braço dela e ele xingou ela. Ela não entendeu outras coisas que ele falou, ela estava muito atordoada com tudo que estava acontecendo. Ela disse que na hora ela pensou de primeiro que fosse um assalto, até que ela ouviu as palavras dele, 3 palavras dele especificamente, que foi traveco, travequinho e internet. Foram essas 3 palavras. Traveco, travequinho, internet. E quando ele falou isso, ela entendeu que ela estava sendo agredida por transfobia, por ela ser uma mulher trans, mais especificamente uma mulher trans que, apesar de ter alta passabilidade, ela é conhecidamente pelo Brasil inteiro enquanto uma mulher trans, já que ela é uma digital influencer. E ela ficou com muito medo, ela achou que fosse morrer naquele momento. Ela disse que lembrou da ameaça que ela tinha sofrido, apesar dela não saber se é a mesma pessoa que fez a ameaça, né? E ela, inclusive, disse que acha que não deve ser a mesma pessoa, né? Mas enfim, não tem como saber. Mas ela achou que ela fosse morrer naquele momento. E o cara, ele só não continuou a agressão só não evoluiu para essa apertada de braço, apertada no braço dela, porque depois ele saiu. Ela ficou com o braço machucado, né, com hematoma, com o braço bastante dolorido, ela ficou atordoada, e ela não sabe se ele saiu porque ele viu o namorado dela chegando, ou se ele saiu porque viu outras pessoas, ou se ele simplesmente desistiu daquela agressão. Não dá para saber também o que motivou a não continuidade da agressão por parte dele, né? Mas é bem provável que tenha sido por ele ter visto o namorado dela chegando, ou por ele ter visto alguma movimentação de pessoas ali próximo. Ela disse que por ela estar muito atordoada, ela não prestou muita atenção em como ele era. Ela disse que só percebeu que ele era mais alto do que ela, que ele parecia ter o cabelo escuro e que ele era uma pessoa forte, forte de, enfim, músculo mesmo e tal, né? Foi isso que ela percebeu. E mas ela não lembra direito do rosto dele nem nada do tipo. Ela fez boletim de ocorrência e ela disse que quando ela estava fazendo o boletim de ocorrência, quando ela falou, né, que o cara disse essas palavras para ela sentiu que o policial meio que parou de dar tanta importância, sabe? Ele tratou assim como uma coisa que, ai, acontece mesmo, né? Fazer o quê? Mas que ele ainda assim registrou o boletim de ocorrência, então esse boletim está registrado. Ela não entrou em mais detalhes porque ela não lembra direito das coisas, ela ficou atordoada. E até esse momento que eu estou gravando esse vídeo, que é na madrugada de segunda-feira, 18, para terça-feira, 19 de dezembro de 2023, ela ainda não deu mais detalhes. Ela só fez esse vídeo e tinha feito as publicações no Twitter e tal. E até esse presente momento dessa gravação, ela disse estar ainda muito abalada, e você vendo o vídeo dá para perceber que ela tá realmente muito abalada, né? Ela tá com medo, ela tá triste, ela tá atordoada com a agressão, e ela tá, né, parece que se culpando um pouco, assim, né? Tipo, algumas coisas que ela falou no vídeo deu a entender de que ela tá se sentindo um pouco culpada, né? Tanto por, enfim, a exposição que ela escolheu fazer na internet, né? Mas isso ela não entrou muito em detalhe, né? Ela só falou que ela sempre se expôs muito na internet, que ela tá tentando mudar um pouco isso
nos últimos tempos. Ainda vai continuar trabalhando com a internet, mas expondo menos coisas pessoais dela, né? E ela disse que ela errou de não ter prestado atenção ao redor dela, que ela errou de não ter ficado atenta e tudo mais, né? E ela encerrou o vídeo dando um recado para as mulheres trans e travestis que estivessem assistindo ela, para que a gente não deixe de fazer nada, para que a gente continue saindo, para que a gente não deixe de viver mesmo, né? Por causa da transfobia do mundo, mas que a gente precisa estar sempre alerta, né? Para qualquer movimentação estranha, a gente ter como se defender ou ter como escapar de uma possível agressão. Vamos lá. Volto a dizer, a Tiesa, ela tem uma passabilidade muito alta. Se as pessoas não soubessem de antemão que ela é uma mulher trans, elas não iriam desconfiar de que ela é uma mulher trans, porque a passabilidade dela é bastante alta. Não é evidente nem pela aparência dela, nem pela voz dela, nem pelas roupas dela, por nada, né? Nada. Ela tem uma passabilidade, assim, 100% passável quando você olha pra gata. Mas ela fala que ela é trans. Ela se expôs na internet enquanto uma pessoa trans. E a partir do momento em que você se coloca enquanto uma pessoa trans, gente, toda a blindagem que você constrói com a passabilidade vai embora. Porque as pessoas, elas já vão olhar para você sabendo que você é uma pessoa trans. E aí elas vão te tratar como elas tratariam qualquer outra pessoa trans. Então, assim, a passabilidade, ela te blinda até o momento em que você não se expõe ou que outras pessoas não te expõem enquanto uma pessoa trans. No caso da Tiesa, no caso da Mandy, no meu caso aqui também, né, que eu faço conteúdo para a internet falando sobre transgeneridade, a gente abriu mão dessa passabilidade de certa forma. Elas muito mais do que eu, porque o meu conteúdo é pequeno, meu canal é pequeno, então eu ando tranquilamente na rua e ninguém nem sabe que eu tenho um canal no YouTube, né? Raramente alguém que sabe que eu tenho um canal no YouTube me vê na rua e vem falar comigo e tal, né? Muito, muito raro. Então, assim, eu ainda não passei por isso, né? Mas se tudo der certo na minha produção de conteúdo, um momento eu vou passar por isso das pessoas, no geral, saberem de antemão que eu sou trans, ou quando me verem na rua, saberem de mim por causa do canal. Então, a partir do momento em que eu decidi fazer esse canal, que foi um ano e alguns meses depois de eu ter iniciado minha transição, eu abri mão de qualquer passabilidade que eu viesse a ter. E eu tenho uma alta passabilidade também. Mas eu escolho falar que eu sou trans. Eu já disse isso algumas vezes aqui, né? Inclusive, tem um vídeo meu que é falando sobre o porquê que eu me afirmo enquanto uma mulher trans, enquanto uma travesti. Você pode ver esse vídeo clicando no card aqui em cima. É um vídeo muito bom. Mas, enfim, eu escolho falar que eu sou uma mulher trans porque eu acho que é importante. É muito importante a gente que pode, que está se sentindo confortável com isso, se expor, porque assim outras pessoas elas ficam mais dessensibilizadas quanto à transgeneridade. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que elas não vão olhar para a gente e ficar doídas pela nossa dor, porque quando a gente fala de sensibilização, as pessoas sempre imaginam empatia, essas coisas, né? Mas quando eu digo que elas ficam mais dessensibilizadas quanto à presença de pessoas trans, é que elas se acostumam com a presença de pessoas trans, elas se acostumam em ver pessoas trans, elas se acostumam em entender o que significa ser uma pessoa trans. Então, na minha vida pessoal, todo mundo sabe que eu sou trans. No Tinder, tem escrito de antemão ali no meu perfil que eu sou trans. Todo mundo que convive comigo sabe que eu sou trans. Eu decido por fazer as coisas dessa forma. Porque mesmo que eu acabe abrindo mão de parte da minha passabilidade, ainda assim eu estou dessensibilizando as pessoas ao meu redor quanto à presença de pessoas trans. E o meu trabalho aqui na internet, isso daqui que eu faço, não dessensibiliza as pessoas, né? Porque as pessoas que consomem aqui o meu conteúdo, mesmo as pessoas hétero cisgênero que consomem o meu conteúdo, elas não estão convivendo comigo. Elas estão me vendo aqui falando sobre vários aspectos da transgeneridade. Mas elas estão ainda assim se acostumando com vários aspectos da transgeneridade. Elas estão se acostumando com o que era uma pessoa trans, com o que vive uma pessoa trans, né? Como se alimenta, onde vive, se reproduz. No meu caso, eu não me reproduzo. Algumas pessoas trans se reproduzem. Mas elas estão aqui, né, entendendo mais sobre o processo. E eu não sei, ultimamente eu ando meio niilista, assim, ando muito pessimista quanto à real atuação do meu trabalho aqui, o real impacto que isso daqui tem.
e uma mudança de perspectiva a partir de pessoas hétero cisgênero, ou mesmo do quanto que isso daqui que eu faço na internet ajuda pessoas trans que venham a ter contato com esse tipo de conteúdo. Ando meio pessimista ultimamente. Mas ainda assim, uma parte de mim ainda acredita que isso daqui tem uma importância, tem um valor para ajudar pessoas trans, e tem um valor para ajudar pessoas cisgênero a entenderem a gente, o que consequentemente ajuda nós, pessoas trans também. Então uma parte de mim ainda acredita nisso. Uma parte não muito grande, mas enfim, uma parte de mim ainda acredita nisso, é por isso que eu continuo fazendo isso daqui, né? Não sei fazer outra coisa da vida. Mas é notório que a partir do momento em que esse tipo de trabalho, esse tipo de exposição, a Vênia está puxando meu cabelo. Vocês viram isso? Olha o que eu tenho que passar, eu tô trabalhando, me deixa em paz. Nossa Senhora. Mas enfim, a partir do momento em que a gente que produz conteúdo para a internet enquanto pessoas trans, né, a partir do momento em que a gente vai ganhando uma certa visibilidade, a gente vai ganhando muitas coisas boas com isso, né? Dinheiro, já que isso aqui é um trabalho, público, carinho das pessoas que nos acompanham, mas a gente também vai ganhando substancialmente mais ódio. Isso é para toda pessoa que produz conteúdo na internet. Toda pessoa que produz na internet, conteúdo na internet, passa por isso. Vai crescendo, vai ganhando mais carinho, mais respeito e mais ódio. Não importa o que você faça na internet, não importa qual é o seu conteúdo na internet, é isso que vai acontecer com você. À medida que você for crescendo, você vai também recebendo esse ódio. Quando a gente está falando de pessoas que fazem parte de grupos minoritários, esse ódio é muito mais violento e a gente está, sim, passível de que esse ódio escalone para algum ataque físico. Inclusive, esse é um medo que a minha mãe tem, tá? Minha mãe, ela assiste os vídeos daqui do canal e tudo, e ela tem esse medo, né? Ao mesmo tempo que ela quer que o meu trabalho aqui cresça bastante, ela fica com um pouco de medo que isso acarrete em alguma agressão para mim na rua, né? Ela fica com esse medo, e agora que ela tá vendo esse vídeo, esse medo dela talvez tenha aumentado um pouco, já que eu tô aqui falando sobre uma pessoa trans que produz conteúdo na internet e que sofreu uma agressão na rua justamente por causa do conteúdo que ela produz na internet, por se expor enquanto uma pessoa trans. Mas paciência, né? Não vou deixar de viver minha vida, não vou deixar de sair de casa, não vou deixar de fazer absolutamente nada por esse risco. E eu vou sim continuar trabalhando aqui ativamente para tentar fazer o meu canal crescer, para tentar fazer com que o meu conteúdo chegue a mais pessoas, né? Mesmo que isso acarrete em receber hate. De vez em quando eu recebo alguma coisinha ou outra, mas nunca foi uma coisa sistemática, nem nada do tipo, né? Mas enfim, a gente fica mais fragilizada, a gente fica numa situação assim, mais. A gente acaba abrindo mão de alguns privilégios que a gente podia ter, os privilégios da passabilidade, mas a gente. Eu não sei qual seria a alternativa. Tipo, viver escondida seria a alternativa? Não falar que você é trans seria a alternativa? Esconder esse aspecto da sua vida seria uma alternativa? Não trabalhar seria uma alternativa? Trabalhar em alguma coisa menos exposta? Então, por nós sermos pessoas trans, a gente deveria estar escondida de alguma forma, sabe? Isso me causa muito incômodo, né? E a Tiesa não falou que tinha que se esconder, não, tá? Pelo contrário, ela falou que, né, a gente tem que viver a nossa vida. Agora eu fico preocupada em como que ela especificamente vai viver a vida dela a partir daqui. Porque desde que ela recebeu essa ameaça, ela já estava com medo de sair de casa, e a partir do momento em que ela saiu de casa, ela sofreu essa agressão. Então, enfim, será que ela vai demorar a superar isso? Será que ela vai demorar a ter coragem de sair de casa? O que será que vai acontecer com ela? Não sei. Eu já fui agredida na rua, né? Não teve nada a ver com o canal, foi quando eu era adolescente, fui agredida por homofóbicos. Já contei a história inúmeras vezes aqui, não preciso ficar me repetindo tanto nela. E se você chegou aqui pela primeira vez e nunca ouviu esse meu relato, bom, vai assistir o vídeo lá que eu já indiquei para vocês que tá aqui no card, que lá eu falo também sobre isso, né? Mas eu já sofri agressão na rua,
já fui espancada a ponto de desmaiar. E no meu caso, teve um efeito contrário, assim, né? Depois de eu ter apanhado na rua, eu passei a virar militante, né? Eu me tornei militante a partir daquele momento. Eu me tornei militante da causa LGBTQIA+, eu passei a sair na rua usando símbolos, né, da bandeira LGBT, passei a me expor, abrir mão ali daquele armário que eu ainda estava vivendo. Então, abri mão da segurança daquele armário e todas as pessoas da minha vida passaram a saber que eu era uma pessoa LGBT. Naquela época, né, eu não tinha me transicionado, então ainda me considerava um menino gay, mas a partir daquele momento eu me tornei militante. Então, eu sempre digo que a partir daquela agressão que eu sofri, a partir daquele espancamento em que tentaram me quebrar, em que tentaram me, enfim, me causar algum tipo de medo, ou que tentaram me matar mesmo e só não conseguiram, a partir daquele ponto em que tentaram me destruir, foi o ponto em que me deram mais força para eu ser quem eu sou, me deram mais força para eu enfrentar essa sociedade e me deram mais gana para querer mudar essa sociedade, para querer fazer com que a sociedade se torne menos LGBTfóbica. Eu não sei se a Tiesa vai ter esse tipo de postura, né? Não sei se ela vai conseguir tirar força dessa agressão para intensificar mais ainda. Eu não sei se isso não vai ter um impacto tão grande assim na vida dela, no ponto de questão de se expor, né? Se ela vai continuar com o mesmo nível de exposição que ela estava tendo, ou se ela vai se isolar mais, né? Fazer o conteúdo dela na internet, mas ficar cada vez mais difícil dela sair de casa, porque é um trauma também, né? É um trauma. Eu não sei como ela vai reagir. Cada pessoa reage de uma forma a um tipo de trauma desse tipo. Eu só espero que ela fique bem. Eu só espero que ela não fique com medo de viver em sociedade, com mais medo ainda de viver em sociedade, que ela não se prive de viver em sociedade, porque é um direito dela. Inclusive, né, é muito triste que ela tenha dito, né, que ela deveria ter prestado mais atenção ao redor dela. Infelizmente, na sociedade que a gente vive, a gente tem mesmo, né, que tá sempre prestando atenção ao nosso redor, mas ela não foi agredida porque ela não estava prestando atenção. Ela não foi agredida porque ela escolheu estar mexendo no celular dela naquele momento, resolvendo coisa de trabalho. Ela não foi agredida porque ela saiu daquele restaurante mexendo no celular dela e não ficou olhando o que estava ao redor dela. Não. Ela foi agredida porque é uma pessoa transfóbica, tomada de um ódio impulsionado por todo o sistema capitalista, LGBTfóbico e fundamentalista religioso da nossa sociedade. Essa pessoa, banhada em tudo isso, resolveu atacá-la, por seja lá qual foi o, sabe, o entendimento que ela teve. Pode ser que essa pessoa tenha tido o entendimento de que agredir a Tiesa, né, seria uma forma de, sei lá, fazer algo para Deus. Pode ser que ela tenha entendido que agredir a Tiesa era uma forma de salvar crianças, que ela tenha entendido que agredir a Tiesa era uma forma de acabar com a degeneração da sociedade. Sei lá qual foi a leitura que ela teve, mas partiu de uma leitura preconceituosa que essa pessoa tem. Então a culpa da agressão que a Tiesa sofreu não é dela, em nenhum ponto, em nenhum ponto. Não é porque ela resolveu sair de casa, não é porque ela estava mexendo no celular sem olhar para os lados, não é porque ela produz conteúdo na internet se expondo. O motivo da Tiesa ter sido agredida foi porque uma pessoa transfóbica a viu e resolveu agredi-la. A gente não pode confundir as coisas, a gente não pode aferir culpa a quem não tem culpa. A Tiesa não tem um mínimo de culpa na agressão que ela sofreu. Um mínimo de culpa ela não tem. Nada. Ela tá totalmente isenta de culpa nessa agressão. Mas ainda bem que a agressão não evoluiu, ainda bem que o cara resolveu largá-la, né? Provavelmente a partir do momento em que viu o namorado dela, né? Mas ainda bem que esse cara resolveu largar a Tiesa, que ele não fez mais do que segurar ela pelo braço e xingar ela e machucar o braço dela, né? Poderia ter sido pior, ele poderia ter intensificado a agressão, então ainda bem que ele não fez isso. Ainda bem que as coisas não escalonaram esse ponto. E é isso, eu espero que ela fique bem. E pessoas trans que estejam assistindo esse vídeo, façam as coisas de acordo com a realidade de vocês, o que a realidade de vocês permite, sobre como que é o local em que vocês moram e tudo, mas
façam o que vocês puderem de forma, né, o mais segura possível para vocês continuarem vivendo, para vocês não se privarem da vida, para vocês não se tornarem prisioneiras, porque não é a gente que tem que estar presa. Quem tem que estar preso são esses LGBTfóbicos do caralho, escrotos de merda, bando de preconceituoso maldito. Não nós. Não nós. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje, um vídeo mais descritivo, reflexivo, né? Não consegui chegar em muito ponto aqui, mas eu senti que eu falei o que eu precisava falar aqui. E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, de alguma forma, que tenha sido importante para vocês. Não esqueçam de comentar aí embaixo o que vocês acharam. Mandem força para a Tiessa, né? Mandem um carinho para ela nas redes sociais dela, que acho que ela deve estar precisando disso. E também não se esqueçam de deixar o like de vocês aqui nesse vídeo, que isso ajuda o YouTube a impulsionar mais o conteúdo. E também não se esqueçam de se inscrever nos canais, caso vocês não sejam inscritos ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.